Pessoal, boa noite. 22 de dezembro de 2022, 19 horas e 7 minutos. Resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal, para fazer um esclarecimento sobre mais uma patifaria que estão fazendo com essa tentativa de gerar expectativas e, no fim, enganar a todos, tá? Este site, este portal, Hora Brasília, postou o seguinte: Diário Oficial da União publica a aprovação de que Ministério da Defesa passa a ser órgão que interpreta a Constituição, certo? Tá bom. Isso foi repercutido pelo deputado Felipe Barros no seu Facebook, né, com o mesmo texto, né, e com as suas tradicionais marcas d'água e seus banners, né? Então tá aqui. Pois bem, vamos ver a portaria, o que diz a portaria. Portaria normativa AGU número 74, 16 de dezembro de 2022. Tá, resolve. Aprova o regimento interno da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa e das consultorias jurídicas adjuntas aos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Revoga o ato regimental número 6 de 19 de junho de 2002. Guardem isso aqui. Nós vamos falar sobre isso mais para o fim. Bruno Bianco assina. O tema em discussão é esse aqui, ó. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União. Gente, isso aqui é o seguinte. A consultoria jurídica, ela vai nivelar essas legislações todas, tá? E vai determinar uma interpretação que se aplique ao contexto do Ministério e que eles têm que seguir uma determinada linha dessa interpretação. E não é só da Constituição, são de vários diplomas legais, incluindo leis, tratados e outros atos normativos, né? Então, e outra, é quando não houver uma orientação normativa do AGU. Vocês acham que se o presidente Bolsonaro decidir utilizando o artigo 142, convocar as Forças Armadas, né, isso já não tem amparo legal? É lógico que ele vai ter que justificar, mas ele não precisa ter digamos, essa autorização, essa permissão jurídica de uma interpretação por parte do Ministério, né? É só ver. E certamente o AGU seria convocado para dar esse suporte. Então, teria uma manifestação, obviamente, e obrigatória do Advogado-Geral da União, com as implicações dela decorrentes. Então, já cairia pela manobra, pela própria ação do AGU, que o Bolsonaro obviamente, se já não consultou, consultaria. Obviamente que ele deve ter consultado, lógico, isso está no radar dele. Tá? Então, esse é um ponto. Interpretação de texto, né? Segundo ponto, esse tipo de atribuição das consultorias jurídicas é comum em todos os ministérios. Querem ver um exemplo? Pois eu fiz aqui um tweet, Ministério da Educação. Está aqui, ó. Portaria normativa número 23 de 31 de agosto de 2021. O regimento interno da consultoria jurídica junto ao Ministério da Educação. Está lá, o mesmo dispositivo. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados, tal. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Tá? Vou além. O Felipe Barros diz aqui, ó. Passa a ter a atribuição. Mentira! Essa atribuição sempre existiu.
Lembra que eu falei para vocês guardarem o ato normativo número 6? Pois eu fui pesquisar. Diário Oficial da União, número 118, numa sexta-feira, 21 de junho de 2002. Portanto, há 20 anos. Daqui, seção 1, página 13. Ato regimental, desculpa, eu falei ato normativo, né? Não, ato regimental número 6, de 19 de junho de 2002. Está aqui. Resolve aprovar, anexo, o regimento interno da consultoria jurídica do Ministério da Defesa e respectivas consultorias jurídicas adjuntas. Está aqui. Vamos lá? Aqui é o inciso 3º. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida com a sua área de atuação e coordenação quando não houver orientação normativa do advogado-geral da União. Portanto, esse dispositivo sempre existiu. Não é uma novidade especificamente criada para dar guarida ao artigo 142, para que... Tem gente dizendo que isso foi uma volta que o presidente deu no Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes disse, o STF teria um antídoto para caso o Bolsonaro entre com o artigo 142, e esse aqui seria o contraveneno, o contra-antídoto. Nada disso. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Então, mente para vocês quem diz que essa norma publicada no dia 16 tem a ver com o artigo 142. Mente. Isso é mentira, isso é enganação, isso é fazer as pessoas de trouxa, gerando expectativa para depois dizer, olha, o Bolsonaro tinha tudo na mão e não fez. Tá? Isso aí chama-se levantar as suas expectativas para depois jogar a frustração em cima, como eu comentei ontem na nossa live. Feito, pessoal? Então, está aqui o esclarecimento. Mais uma mentira perpetrada pelos mesmos agentes de sempre. Porque esse portal Hora Brasília, segundo consta, é do senhor jornalista Oswaldo Eustáquio. Tá certo? Então eles põem aqui uma manchete chamativa, sensacionalista e desinformante. Não é mentirosa, mas é desinformante. Né? Acaba sendo até mentirosa porque ele também colocou aqui, ó, passa a ser o órgão que interpreta a Constituição. Isso não existe. O órgão que interpreta a Constituição. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma falácia, isso é uma desinformação para enganar a todos nós. Né? Mas aí nem todo mundo tem saco e tempo de pesquisar. Aí eu fui lá para destruir um sonho aí. Mas não é destruir um sonho. Sonhos se criam com bases reais, não com mentiras, não com falácias, não com más interpretações de leis. Tá bom? Aqui está o fato, aqui está a realidade. Isso sempre existiu e não foi criado especificamente para dar guarida ao artigo 142, que eventualmente o presidente Bolsonaro possa eventualmente acionar ou Bolsonaro ou o Ministério ou outro poder qualquer. Desculpe, Ministério não, ou outro poder qualquer. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria dizer. Boa noite a todos, até mais.